meus caros, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no seu canal PH Vox e hoje é o nosso quadro de perguntas e respostas. Então já sabe, deixe seu like, compartilhe e já vou deixar aqui um pedido antes de partirmos para as perguntas. Já deixe aqui nos comentários as perguntas que você gostaria de nos enviar, perguntas que você gostaria de fazer, você tem dúvida e você acredita aqui que nós possamos responder para você. Eu sempre estou de olho e a sua pergunta pode ser selecionada para o nosso próximo programa. Então, dá um pause no vídeo, já coloca a sua pergunta e, quem sabe, no próximo programa não é a sua que está sendo respondida. Vamos lá, então. A primeira pergunta é do Lucas Miguel, que enviou através do YouTube e disse: PH, neste caos, com a esquerda ganhando as eleições no Reino Unido, poderão cooperar com a Rússia? Se sim, a Rússia pode passar em cima da Europa toda? Olha, é um pouco difícil de que a esquerda ou o Labour, eles cooperem abertamente com a Rússia ou que o Reino Unido tenha uma guinada, né, total. Porém, o que a gente pode esperar nesse sentido é que talvez algumas políticas sejam mais pragmáticas e, ao mesmo tempo, daquela famosa turma do deixa disso. A gente pode esperar aí o Partido Trabalhista tentando encontrar uma solução que não seja mais de tanto apoio que o Reino Unido, né, vem oferecendo nos últimos 2 anos de guerra, como o Partido Conservador fez para o governo da Ucrânia. Pode ser que algumas limitações sejam impostas em uso de armas ou coisas do tipo. A gente também pode esperar aí que o Partido Trabalhista tenha um alinhamento maior com o Partido Democrata, né? E aí a administração Joe Biden, pelo menos nesses 6 meses restantes da administração Biden. Lembrando que em novembro nós temos eleições americanas e você acompanha aqui no PH Vox, hein? Falando nisso, não se esqueçam que no dia 27 de junho, logo mais, nós teremos o debate entre Joe Biden e Donald Trump. E nós aqui do PH Vox iremos cobrir e transmitir para vocês com tradução simultânea. Save the date, hein? A próxima pergunta aqui é do Nathan Lima 4608, também enviada aqui pelo YouTube na semana passada. Pergunta para o próximo programa: o que será da política externa e interna do Reino Unido com a provável vitória do Partido Trabalhista? Olha, obviamente que eu não vou conseguir abordar aqui todas as questões, mas os pontos de destaque na política interna e externa deve ser um avanço sobre pautas ambientais, né, aquela questão da psicose ambientalista, cada vez mais levando o Reino Unido para esse sentido. Nós podemos esperar também um afrouxamento em algumas questões envolvendo a imigração e o favorecimento a um aumento da imigração dentro do Reino Unido. Na pergunta anterior eu respondi um pouco, né, como poderia ser a questão envolvendo a Ucrânia também. E a gente pode esperar políticas mais alinhadas à União Europeia de maneira geral, ou aquilo que se esperaria do Reino Unido caso ele estivesse dentro da União Europeia. Outro ponto importante também, né, que questões mais voltadas ao trabalhismo, né, que é muito comum nós vermos na esquerda aqui do Brasil, também avancem neste sentido. O Partido Trabalhista, ele está recebendo muitos votos, muito mais por indignação com as políticas que foram adotadas e alguns fracassos, sobretudo do Rishi Sunak, né, agora que foi o último primeiro-ministro, do que pelas pautas que eles vêm apresentando por si só. Algo muito parecido aconteceu ali com o Tony Blair, né? Aconteceu com o Tony Blair em 1997. E o que nós tivemos naquele sentido? O Tony Blair, ele veio nos braços do povo e depois acabou provando-se uma grande decepção. Então a gente pode esperar aí que o Partido Trabalhista não vai ter vida fácil e vai ter muitas dificuldades pelo caminho. A próxima pergunta é do Vidotti, do @JRVidotti, no Twitter. E ele enviou o seguinte: como você acha que será a política externa, principalmente com relação a Israel e Ucrânia com Trump? Olha, o que nós podemos esperar são duas visões um pouco diferentes, mas que andarão no mesmo sentido. A primeira é que Donald Trump ele fará de tudo para encerrar os conflitos, mesmo que isso não deixe, né, os seus aliados aí, no caso os aliados dos Estados Unidos, propriamente satisfeitos com isso, tá? No caso de Israel, pode ser que Trump exerça uma pressão maior para que Israel encerre o conflito,
depois de conseguir resgatar ali todos os reféns, isso colocando no cenário atual. É possível que até lá nós já tenhamos, né, uma definição quanto a isso, mas caso a guerra esteja ainda escalando, ainda esteja avançando, ele faça uma cobrança maior a Israel nesse sentido, porém com uma via aí, né, de mão dupla, porque também espera-se que Donald Trump ele tenha uma política mais agressiva em relação ao Irã, o que acabaria aí de todas as formas, né, impactando os Houthis, o Hamas, o Hezbollah e assim por diante. Não seria somente assim, uma questão de você cobrar o governo israelense. Porém, ainda é difícil prever, porque nós tivemos aí uma mudança dentro do governo de coalizão de Israel, onde o Benny Gantz ele acaba de sair do governo, né? Essa notícia saiu ontem, agora no domingo, e ele também pediu a convocação de eleições. Então é necessário a gente aguardar para ver o que teremos de composição política dentro de Israel nesse sentido também, porque as decisões e onde Donald Trump poderia trabalhar, o foco dele pode mudar. Em relação à Ucrânia, a situação ela já é um pouco diferente. Apesar da propaganda colocar de maneira muito clara que o Donald Trump é um aliado do Putin, etc., a coisa não é bem dessa forma, como dizem. Donald Trump ele tem um perfil de sempre cumprir os acordos, cumprir tantas as contribuições, tratados que os Estados Unidos já estão inseridos. Porém, os Estados Unidos, de maneira geral, sempre tende a subsidiar isso, mesmo que outras partes não cumpram a sua parte dentro dessas tratativas. Nós tivemos dois grandes exemplos onde o Donald Trump ele utilizou desse argumento do não cumprimento das outras partes para sair de determinados acordos. Dois que são importantes e que é fácil da gente puxar a memória aqui é o Acordo Climático de Paris, onde os países, principalmente a China, não estavam contribuindo tanto quanto deveriam ou que seria uma parcela justa de acordo com o tanto de emissões que fazem, quanto as emissões também, que não estavam sendo aí trabalhadas, né, para ter o seu nível reduzido. Então, se os outros países não estavam cumprindo e isso estava sendo utilizado para prejudicar, de certa forma, a economia americana, principalmente com a questão do fracking, então o Donald Trump ele retirou o apoio à Carta de Paris, né, e também assim as contribuições. No caso da OMS, também foi utilizado aí o mesmo argumento, principalmente porque a China contribuía quase 10 vezes menos que os Estados Unidos e tinha um poder de demandas muito maior do que o próprio Estados Unidos. Por isso, ele também retirou seu apoio ali e as contribuições que eram feitas à Organização Mundial da Saúde. Então, a gente pode esperar aí uma pressão do Donald Trump nesse sentido dentro da OTAN, onde os membros que não estiverem contribuindo com a sua fatia do PIB para a defesa sejam cobrados enfaticamente e ele pode até suspender doações para a Ucrânia ou apoio militar de alguma forma. Agora, que Donald Trump ele simplesmente entregue a Ucrânia, como estão falando, ou passe para um apoio ao Vladimir Putin, isso já é um pouco mais difícil. O que a gente precisa entender aqui é que a visão de Donald Trump em política internacional ela é uma mescla do que foi, principalmente na Guerra Fria, a visão dos Estados Unidos, com uma visão pós-Primeira Guerra Mundial, onde os Estados Unidos eles tinham ali uma posição mais isolacionista do mundo, tá? Então isso é muito latente dentro da visão do Donald Trump, principalmente, né? É uma visão mais do Partido Republicano, historicamente, mas o Donald Trump tem isso mais arraigado. Então, foi dessa forma que ele conseguiu não entrar em nenhum conflito durante o seu mandato, mas ele usava a força e a dissuasão do seu poderio militar para isso. Então ele não deve fugir muito disso, mas a gente precisa aguardar para ver como seria a posição dele nesse sentido. A próxima pergunta aqui foi enviada pelo Twitter também do RJ McFly. E ele disse o seguinte: é possível criticar o judaísmo sem ser taxado de antissemita ou antisionista? O que aconteceria caso um grupo de oligarcas poderosos de diferentes nacionalidades investissem massivamente grande parte de seus lucros no mesmo pequeno país? Outros aceitariam? Essa aqui é uma pergunta muito interessante do RJ McFly e ela é impossível de responder num quadro como esse. Na verdade, seria necessário um curso ou uma palestra sem muita preocupação de tempo, mas
Eu até respondi aqui o nosso amigo no próprio Twitter, e eu vou fazer questão de ler a resposta que eu dei para ele aqui para vocês, para entender o porquê não é simples responder e porque isso é perigoso quando a gente faz de uma maneira reducionista. Então, essa aqui é a resposta que eu dei para ele, olha só. Sim, é possível, desde que aquele que propõe a crítica não fique no campo raso da questão. Em primeiro lugar, seria necessário apresentar uma visão clara das principais facções que existem dentro do judaísmo, que levam a visões de mundo completamente diferentes e até inconciliáveis. Um exemplo disso é George Soros. Ele não possui uma cosmovisão e valores semelhantes a Volodymyr Zelensky, mas apesar disso, a propaganda e desinformação tentam ligá-los a qualquer custo, escondendo fatos importantes da história recente da Ucrânia e desta divisão entre o povo judaico. Comparar, por exemplo, Trotsky com Benjamin Netanyahu é algo ilógico. Só para deixar um exemplo destas camadas que precisam ser postas na mesa. Na diáspora, qual a visão dos Ashkenazi e dos Sefaditas? A visão da elite que está em Nova York é a mesma que está em Israel? Dentro do espectro da direita e esquerda no Estado de Israel, quais as principais bandeiras defendidas? Tudo isso piora, muito mesmo, com a mistura muito comum de acreditarem que todo judeu, por ser judeu, é religioso. Enfim, são muitos os fatores que envolvem a questão. Uma resposta para a sua pergunta só é possível após apresentar ao seu interlocutor as bases de entendimento dessa questão. Caso contrário, você arrisca ser somente um desinformante culposo, sem a intenção de desinformar, né? Então, pessoal, qual que é o ponto aqui que eu quero responder nessa pergunta do nosso amigo RJ? Para tentar fazer uma crítica nesse sentido, é necessário você estar munido do que é a estrutura cultural, política, ideológica, ainda mais numa situação que você tem muitos judeus que estão fora do Estado de Israel e tem um poder grande quanto aqueles também que estão dentro do Estado de Israel. Não é uma equação simples e tão unificada como tentam colocar. Então a gente sempre tem que ter isso em mente, e fica aqui uma sugestão de ponto de estudo para quem gosta desse tema e gostaria de se aprofundar. Agora aqui a nossa pergunta que está na capa, e é uma pergunta que eu tenho visto várias pessoas fazendo, então eu trouxe ela de maneira geral aqui para nós, né? O Elon Musk, ele parou de falar do Brasil. O que significa esse silêncio todo? E aí, isso é algo muito importante, porque nós já comentamos algumas questões aqui envolvendo o Elon Musk no canal, e nós não podemos simplesmente colocar o Elon Musk como um herói salvador da pátria, mas ao mesmo tempo também não pode jogar, né, tudo que envolve o Elon Musk como uma falácia. Mas o Elon Musk, ele está aí há mais de um mês sem comentar nada das questões que envolvem o judiciário brasileiro, as decisões do STF e o Twitter Files, principalmente depois que nós tivemos a audiência nos Estados Unidos. Apesar do que foi dito, né, aqui no Brasil referente à audiência, sim, eu adianto que ela foi importante, mas nós tivemos diversas camadas que precisam ser analisadas. Eu fiz um vídeo sobre isso na época com análise, eu vou deixar o link aqui no card para vocês e na descrição, tá bom? E aí vocês podem entender um pouco mais sobre isso. De maneira geral, naquele vídeo, eu apontei que o Elon Musk, ele pode sim estar trabalhando com isso com interesses secundários, e esses interesses secundários, na verdade, seriam primários, seriam mirando aí a administração Biden e mostrar como a administração Biden teve sim influência indireta ou direta, fica a questão em aberto aqui, nas eleições do Brasil. E como isso, né, também pode impactar dentro de questões envolvendo as próprias eleições americanas. Na semana retrasada, eu soltei um outro vídeo aqui comentando de uma aliança de momento, podemos colocar dessa forma, que está se consolidando entre Donald Trump e Elon Musk e a sua campanha eleitoral. Eu também vou deixar aqui o link no card na descrição para vocês entenderem um pouco mais sobre isso. Fato é que esse silêncio do Elon Musk, ele já começou a preocupar alguns políticos na própria direita brasileira. Nós tivemos no
no mês passado, tanto o Nicolas Ferreira quanto a Carla Zambelli, escrevendo tweets marcando o Elon Musk e o quais ele não respondeu, não teve uma resposta, não teve mais nenhuma posição dele quanto a isso. Isso significa que o Elon Musk perdeu o interesse ou simplesmente não quer mais saber da questão? Pode ser que sim. A gente tem que colocar isso aqui em questão. Pode ser que o Elon Musk ele quisesse somente levar essa questão para dentro da política americana, na qual ele está muito interessado e ele pretende e vem atuando de maneira muito próxima junto à candidatura do Donald Trump. Todavia, também pode ser que ele esteja fazendo isso por uma questão de segurança dos funcionários no X. Basta ver que nós tivemos, né, o pedido de demissão do diretor jurídico do Twitter no mês passado, logo após a audiência nos Estados Unidos, ao qual não teve aí uma explicação clara, o porquê que ele fez isso, e ficou assim com uma aparência muito clara de que seria impossível ele travar uma luta jurídica e manter a sua liberdade com a forma que o Estado de Direito, né, está sendo tocada no Brasil. Eu vou também parar por aqui. Mas a gente tem que levar em consideração essa situação. Então são várias camadas que acontecem e o que precisa estar em mente é aproveitar de maneira justa, correta, com uma intenção direcionada, voltada à liberdade e ao Estado de Direito no Brasil, aquilo que já foi feito. Agora, contar com muito mais além do que já foi feito pode ser um perigo, porque não está claras as intenções do Elon Musk e talvez esse ponto de alçar ele como um salvador da pátria, como muitos estão fazendo, pode simplesmente gerar aí decepção e um fluxo sem fim, né, de, podemos colocar assim, euforia, decepção e raiva, né? É algo que a direita no Brasil está se acostumando bastante. A próxima pergunta é de uma seguidora muito querida lá do Twitter, tá sempre interagindo comigo, a Cris Art, que é @CristianeGelima. Ela disse aqui: olá PH, salve Maria Santíssima. Salve Maria, querida. Apesar de dizer que não enviará soldados à Ucrânia, o ministro da Defesa da Alemanha diz que o país precisa se preparar para a guerra até 2029. O quanto a possibilidade de uma guerra na Europa é real e o quanto é o jogo de cena, ou pode ser ambos? Olha, Cris, a possibilidade de uma guerra na Europa, sim, ela é real, tá? E talvez ela possa acontecer de uma maneira ou de outra. Nós tivemos as eleições para o Parlamento Europeu nesse domingo, inclusive estamos preparando um vídeo aqui para o canal para explicar um pouco mais sobre isso, mas algumas alas de uma direita um pouco mais bolchevique, vamos colocar assim, uma direita que está mais ligada aí aos russos e que caem nesse conto da sereia também, acreditam que eles têm esse potencial. O próprio primeiro-ministro da Hungria chegou a verbalizar isso recentemente. Só que o que nós estamos assistindo é uma coisa que eu venho falando aqui no PH Vox há pelo menos 3 anos, é que cada vez mais nós estamos em um momento parecido aí com os anos 30, tá? E quando a gente pega, a guerra, ela eclode oficialmente em 1939, mas desde 1932, 33, já existia uma tensão muito grande para essa guerra estourar dentro da Europa e ela não surgiu do dia para a noite, não foi simplesmente a Alemanha e a União Soviética assinaram um pacto e invadiram a Polônia. Foram diversos fatores. E um dos fatores que chama a atenção é o mesmo que veio acontecendo, só que agora com um espaço maior. Que é o quê? São 2 fatos. O primeiro é a fraqueza da Liga das Nações, que foi criada depois da Primeira Guerra Mundial, e a ineficiência dela de lidar com os conflitos. Nós temos essa situação similar, não é igual, mas é similar com a ONU. E outro fator foi que criou-se uma propaganda que a Primeira Guerra Mundial ela seria a guerra para acabar com todas as guerras. E nós vimos que isso não foi um fato. E era um discurso que era pregado e muitas vezes imposto, tanto pela imprensa, tanto quanto pela classe política, tanto quanto pelos articulistas de opinião da época. E aqueles que falavam contra isso, eles eram taxados de louco, eles eram perseguidos e coisas do tipo. Aqui eu até faço uma menção ao Winston Churchill, né? O Churchill e alguns políticos do Partido Conservador Britânico tinham essa preocupação, como alguns diplomatas também, como um diplomata francês, né? E assim por diante. Mas essa
tensão para desescalar de qualquer forma levou muitos países a simplesmente começar a reduzir o seu potencial militar ou diminuir o investimento. E o que nós vimos principalmente depois do fim da Guerra Fria, entre aspas, ou a queda da União Soviética? Este movimento acontecendo dentro da Europa. Nós temos até aquele vídeo famoso do Donald Trump, né, lembrando os europeus quanto a isso, a comissão da Alemanha na ONU simplesmente rindo da cara do Donald Trump, e isso foi uma coisa que voltou agora a galope. Porque o que está acontecendo? Os países europeus começaram a perceber que eles deixaram as preocupações com a defesa e o exército em segundo plano, e agora eles precisam correr muito atrás do resultado para se preparar, né? E a Cris aqui, ela até mandou um artigo onde esse ministro ele fala de 2029. E sim, né, é um prazo tangível quando você olha o que envolve o preparativo de um exército. Agora, será que a Alemanha tem esse tempo? Será que a França tem esse tempo? Né? Ali dentro da Europa, talvez o Reino Unido, falando das grandes potências, Alemanha, França e o próprio Reino Unido, seja o que esteja mais preparado, o que não significa que ele esteja preparado eficazmente, porque também não está. E ainda, como eu falei aqui mais cedo, as vias do Partido Trabalhista assumir o poder com essa mentalidade, né, de apaziguamento. Então, PH, você está falando que os países da Europa têm que ir para a guerra? Não. É claro que toda guerra deve ser evitada, mas uma guerra ela vai ser evitada também a partir do momento que o seu inimigo respeite, né, os acordos pré-estabelecidos e eles estejam dispostos, né, a não entrar em guerra por temer o seu poderio militar. E assim como foi feito pela Alemanha nazista, onde eles passaram ele e os seus aliados, né, passaram a ter um investimento muito maior do que era permitido, cada vez mais passando linhas vermelhas militares, fazendo invasões a outros países, e os países europeus foram, não, mas vamos aqui tentar apaziguar. É só lembrar, né, do Chamberlain com o acordo que ele fez com Hitler, chegando com o papelzinho na estação de trem falando, né, aqui está a paz, aqui está a paz, e aquilo foi simplesmente ridículo, né, o Hitler não cumpriu nada do que foi acordado e assinado ali referente à Polônia, isso sem citar a questão da Áustria também, e a anexação da própria Áustria como um todo. Então, a gente percebe que existem alguns paralelos similares, e mesmo com essa visão, como eu disse aqui no começo da resposta, de alas da direita que pretendem fazer uma pressão diferente dentro do Parlamento Europeu, pode ser que a Europa seja tragada pela guerra por uma visão de apaziguamento ou de cessão. E quando você entra nessa questão de você ceder a certas questões que um tirano quer, você só está empurrando a guerra para frente. Você só está deixando ela um pouco mais à frente. Porque a guerra nada mais é do que a política por outros meios, né? Uma frase muito famosa é essa, ou uma forma de você, né? Uma forma de você acelerar os resultados que você espera através do campo bélico militar. E isso está na mesa. Eu acho que é muito difícil nós não termos uma ampliação de alguma forma nos próximos anos dessa guerra. Eu vou terminar aqui, né, de responder essa questão com dois indicativos. Né? O primeiro é que eu comentei assim que estourou a guerra da Ucrânia que não esperem que essa guerra vai ser uma coisa parecendo Call of Duty, né? Videogame, dali aqui, dali ali, e já deu a guerra, estourou para tudo que é lado. Não, esse processo é lento e as movimentações de guerra às vezes demoram meses, como a gente está vendo aí as ofensivas e contra-ofensivas que estão acontecendo dentro da Ucrânia envolvendo os dois exércitos. E o desenvolvimento para essa guerra ela transbordar para outros lugares ainda está dentro de um prazo muito factível. A gente está vendo outros países e outros líderes falando de que, olha, talvez seja necessário a gente entrar na Ucrânia para isso não avançar. Mesmo aqueles que estão contra essa posição, como é o caso da Alemanha, de uma forma ou de outra eles vão acabar sendo impactados por essa posição. E muito do que eu trouxe aqui, né, existem várias literaturas, mas eu quero indicar para vocês esse livro, que na verdade é um de dois, né, um box, tem lá na nossa livraria, As Memórias da Segunda Guerra Mundial, do Winston Churchill. Né? Ele é aqui em 2 volumes, você está vendo aqui o volume 1, onde você tem muitos dados e relatos históricos internos do jogo político diplomático ali nos anos 20 e nos anos 30,
que ajuda a entender essa mentalidade europeia que está se repetindo. Então, aqui tanto para a Cris quanto para você que está assistindo, eu recomendo muito essa obra. Eu também vou deixar o link aqui na descrição lá da nossa livraria, porque ela está com um desconto muito bom e você vai ter aí subsídio interessante de uma testemunha ocular que estava avisando o que estava acontecendo e era tratado como louco e depois acabou tendo que resolver o problema, e que articulou e conversou com gente de diversos países com a visão, com a honestidade intelectual que é até impressionante para um político, certo? Bom, meus amigos, então a nossa frase-chave de hoje é fala que eu te escuto, certo? Coloque aí nos comentários, fala que eu te escuto, eu vou deixar um coração e você fazendo isso ajuda muito aqui para que esse vídeo chegue a novas pessoas, certo? Outra coisa, curta, compartilhe, isso é muito importante, e não esqueça de deixar aqui a sua pergunta para o nosso próximo programa. Pode enviar mais de uma pergunta se você tiver, não tem problema, eu vou selecionar as perguntas e quem sabe você não estará aqui comigo na nossa próxima programação de perguntas e respostas, tá certo? Como eu sempre termino todos os programas aqui, joelho no chão, Santo Terço, sempre à mão, fé e oração. Fiquem todos com Deus, meus amigos, e até a próxima.